Eu nunca vi uma coisa dessas. Nunca vi uma coisa dessas. Nunca vi. Nunca vi o time ganhando, o time bem, o time jogando bem, uma tática que funcionou, uma tática que tava dando certo. E aí você mudar tudo, você mudar todo o formato tático, todo o padrão, três alterações no intervalo ganhando o jogo. Simplesmente eu nunca vi uma coisa dessas. É, isso não é uma crítica ao resultado, talvez. Não é nenhuma crítica não é nenhuma crítica a nenhum jogador específico, porque vocês sabem que eu não aguento mais olhar pra cara de, por exemplo, Igor Gomes, Reinaldo, Igor Vinícius. Tenho minhas dúvidas com o Nestor, mas não é nenhuma crítica a esses jogadores, porque o Igor Vinícius acho que menos, mas o Reinaldo tava jogando muito bem, Nestor tava jogando bem, Igor Gomes tava jogando bem. Todos esses caras, pra vocês verem, que esses caras que eu já, a zero de jogo ali, na primeira impressão, eu já não gosto que entre. Tudo bem que hoje foi um 5-3-2 diferente, mas esses caras, geralmente eu não gosto e estavam todos bem. O time do São Paulo tava muito bem. Então isso aqui não é nenhuma crítica a nenhum jogador individual. Aí você pega, né? Você vai falar, né, o São Paulo tá falido, aquela conversinha de sempre. São Paulo tá falido, é em evolução, o time tá em evolução e tal. O resultado ali foi ótimo. Então, você fala 1-1 com o líder, nunca ganhamos. Até que, ok, eu acho que poderia ter ganho. Pelo que jogou no primeiro tempo, eu acho que poderia ter ganho. Então, isso pra mim não é nenhuma crítica, talvez, ao resultado e nenhuma crítica a nenhum jogador individual nesse jogo aqui específico. É 100% na conta do Rogério Ceni, né? Que não dá pra entender. E a loucura, a maluquice é tão grande que nós estamos criticando. Eu tô criticando. Pra mim é tão equivocado o que ele fez, é tão ridículo o que ele fez, que tem dois Rogérios Cenis nessa nossa análise do que nós estamos falando aqui. Hoje, tem dois Rogério Cenis. O do primeiro tempo que montou, que fez o time certinho, o time perfeito. Né? Perfeito é uma palavra muito forte, mas o jogo de São Paulo estava excelente. Até mesmo com alguns jogadores ali, Alisson, que a gente contesta, Alisson, Igor Gomes, Nestor, Reinaldo, alguns jogadores que a gente não gosta, tava funcionando muito bem. Então é mérito pro Rogério Ceni ali no primeiro tempo e depois faz um segundo tempo ridículo, absurdo. Pô, aí você não sabe nada do que você tá falando. O Pereira mudou, o técnico do Corinthians mudou. Então ele ia atacar o São Paulo. É. Tá bom, só que o Rogério ele já fez uma. O cara tirou três zagueiros, colocou dois, por isso que o Rogério alterou também. Mas, independente, espera 10, 15 minutos pra sentir. O momento do São Paulo era muito melhor quando terminou. Se não fosse o Cássio, o São Paulo era pra terminar uns 2, 3-0 talvez. Aí, espera um pouquinho, espera 10, 15 minutos. Se o Corinthians estivesse amassando no começo do segundo tempo, aí eu acho interessante ser, pô, tô errado. Mas a tática de três zagueiros já estava preparado para sofrer a carga do Corinthians. Então o que mudou tanto do primeiro tempo que saiu com 1-0, um primeiro tempo vitorioso, pro segundo tempo que ele nem experimentou, nem viu a energia do Corinthians. Um São Paulo encaixado, um São Paulo que tava redondo, que soube sofrer os 13 até os 18, como eu falei aqui no pré-jogo, né, no vídeo anterior, o São Paulo soube sofrer, soube segurar esses primeiros 20 minutos do Corinthians, que é um inferno lá, é uma abafa do caramba que eles fazem, é um começo muito nervoso. Então o Rogério nem sentiu nada e já trocou tudo, eu nunca vi aquela. Aí a gente vai ser simplista aqui e parece. Que a gente parece que tá fazendo uma análise equivocada por causa da simplicidade. Mas a menos às vezes é mais, Rogério Ceni. Em time que tá ganhando não se mexe. Se o Corinthians voltasse no segundo tempo destruindo o São Paulo, aí eu acho que seria motivo para rever algumas coisas, fazer as alterações, né? Tirar um Reinaldo, tirar alguém, sei lá, mexer no meio de campo, tirar um atacante que fosse. Agora, com o time ganhando, isso é simplesmente inadmissível. Simplesmente inadmissível.
Gente, parece que é sabotagem, né? Um negócio desse. É tão maluco que o técnico ele vai. A gente tá acostumado a chegar aqui e ou só elogiar ou só criticar. Agora, o São Paulo tava jogando muito bem. É tão louco, percebe como é tão louco isso? Que o cara que eu tô massacrando aqui, que é o Rogério, no primeiro tempo tava excelente. São Paulo jogando demais. Ô, Rogério, isso. Sabe, você é bom, você. Eu não sei mais, é uma loucura, dá loucura na gente. Porque você fala assim, ele é horroroso, o Rogério é horroroso. Olha as alterações que ele fez. Só que no primeiro tempo ele tinha acertado demais, então não dá pra saber nem o que falar aqui. De tão equivocado que são essas coisas. De tão maluco que é o São Paulo. Como é que vai me mexer com o time ganhando o jogo, pressionando? Se o São Paulo tivesse 15, 20 minutos do segundo tempo sendo amassado, aí mexe. Agora, do nada, mudar completamente o formato. Ele bagunçou o time, ele destruiu o time do São Paulo. Destruiu o time do São Paulo. Patrick, que eu gosto, entrou péssimo, o time inteiro ficou perdido quando fez a alteração tática. E aí ele me volta com dois zagueiros. Depois parece que ele mandou o Rafinha ficar. Porque no começo o Rafinha, logo no segundo tempo, o Rafinha tava avançando. Depois ele mandou o Rafinha fazer três zagueiros. Só que aí o Corinthians começou a melhorar. O momento do São Paulo ficou péssimo. Então não dá pra entender esse tipo de coisa. O Léo, que tava segurando legal na zaga, ele já passa o Léo pra lateral esquerdo. Coisas corriqueiras que a gente já sabe que não funcionam. São Paulo tava conseguindo contra-atacar bem no esquema de 3-5-2. A forma do São Paulo estava encaixada. Tava funcionando. A defesa, a transição pro meio e o ataque. Porque o São Paulo tinha um desarme efetivo. Se você desarma, o São Paulo estava conseguindo matar o William pelo formato tático, pelo desenho tático. O Igor Vinícius estava mal, mas mesmo assim, pelo desenho tático, o desenho tático estava favorecendo o São Paulo e forçando demais o Corinthians. Por isso que o ataque funcionava. Porque a defesa lá atrás estava fazendo uma boa transição. Os espaços, a disposição, a distribuição dos jogadores no 3-5-2 estava funcionando. Quando o Rogério muda, ele destrói todo o esquema. Gabriel Neves, que a gente não sabe até hoje se é um bom jogador, se é um mau jogador, entrou péssimo, meio de campo completamente aberto. Porque o Rogério destruiu o time taticamente. Porque eram os mesmos caras. A gente. Ah, Rafinha ou Igor Vinícius? Ah, prefiro o Rafinha. Eu não suporto o Igor Vinícius, mas o Igor Vinícius é mais rápido que o Rafinha. Então, percebe? A gente prefere o Wellington do que o Reinaldo, só que o Reinaldo tava jogando muito bem. Então a tática do Rogério funcionou. E parece que ele se boicota, que ele se sabota. Porque ia chegar um momento que o Corinthians ia pressionar mais. E aí, ele sabia disso. E aí não seria melhor o 3-5-2 pra segurar? Aí ele coloca o Éder inexplicavelmente. Luciano não tava fazendo uma boa partida, mas você vai pôr o Éder. Colocasse outro meio de campo se você queria recuar o time desse jeito. Foi atacar o time, sendo que a tática de 3-5-2 já é uma tática sólida para você saber sofrer, para você saber segurar, para você jogar no contragolpe de forma reativa, contragolpear. Não dá nem para falar, sinceramente, gente. E é o que eu falei no começo do vídeo. Analisando friamente, sem a emoção, sem analisar o jogo, analisando só o resultado, não é um mau resultado. Mas isso é futebol? Isso é o que a gente quer ver como torcedor, porque a gente sabe que daria pra ter ganho o jogo do Corinthians. Pelo que jogou no. E não é, você tá louco, não. Pelo que jogou no primeiro tempo, dava pra ter sido 2 ou 3, dava pra ter sacramentado. Se o Cássio não fizesse aquelas excelentes defesas, dava pra ter sacramentado no primeiro tempo. Aí o Rogério dá essa bagunçada no time. Nenhuma crítica específica pra nenhum jogador. O time tá de parabéns. Só que simplesmente não dá pra entender. Simplesmente não dá pra entender o que o Rogério fez hoje.
Pra mim, completamente perdido. Eu nunca vi isso na minha vida. Valeu, galera.